bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais uma aula de teologia vinculada ao programa Em Busca de uma Nova Vida, transmitido pela Rede Brasil de Televisão e pelo portal www.creiaemjesus.com.br. Na nossa aula de hoje nós vamos estar falando a respeito dos atributos de Deus. Os atributos de Deus é aquilo que caracteriza a natureza de Deus. São aquilo que dá forma, aquilo que dá substância, aquilo que indica a essência de Deus. E para isso nós vamos estar dividindo a nossa aula de hoje em 3 partes. A primeira parte nós vamos estar falando a respeito de a natureza íntima de Deus. E para isso nós vamos estar vendo a respeito da espiritualidade. Deus, ele é espírito, e para isso nós vemos no Evangelho de João, capítulo 4 e versículo 24. O texto nos diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não possui corpo, Deus não possui massa corpórea, ele não está preso a um lugar porque ele é espírito. E para continuar nós vamos ver a respeito da infinitude de Deus, ou seja, Deus é infinito. E para isso nós vamos ler o texto que está em 1 Reis, capítulo 8 e versículo 27, que diz assim: Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificada. Ou seja, os céus não podem conter a presença de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é infinito. Um outro texto que nós vamos estar vendo agora diz a respeito da unidade de Deus, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que é tido como o credo da fé judaica, que é o Shema do povo judeu, que diz assim o texto: Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Elohim, Yahvé, Elohenu, Errad. Ou seja, o credo do povo judeu monoteísta, que somente há um Deus e não pode haver outros deuses, porque a fé dos judeus acreditam que Deus ele é único. E nós vemos também agora no segundo ponto, falando a respeito de Deus e o universo, dentro dos atributos de Deus. Nós vemos a onipotência, ou seja, que Deus é todo-poderoso e pode todas as coisas. Para isso vamos ler o texto que está em Gênesis capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, a respeito da onipotência de Deus, o Deus Todo-Poderoso que se revelou a Abraão. Nós vemos agora a respeito da onipresença de Deus, ou seja, Deus está presente em todos os lugares. E para isso vamos conferir o texto que está em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 23 e versículo 23, que diz assim: Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ou seja, Deus falando para o profeta Jeremias que ele era um Deus tanto de perto quanto um Deus de longe. Ou seja, Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, revelando assim a sua onipresença às suas criaturas. Nós vemos um outro atributo de Deus que é a sua onisciência, ou seja, o texto de Hebreus 4:13 nos diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, tudo está revelado, desvendado, patente aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Um outro atributo de Deus é a sua soberania. Deus ele é soberano sobre tudo e todos. Diz lá o texto de Daniel, capítulo 4 e versículo 35. O texto diz assim: Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ou seja, é segundo a vontade de Deus
que ele opera sobre as suas criaturas. E ninguém pode dizer a Deus o que ele deve e o que ele não deve fazer. Por quê? Porque Deus, ele é soberano sobre a sua criação. E continuando a nossa aula, nós vemos o terceiro ponto, o último ponto, falando a respeito dos atributos morais de Deus. Para isso nós vemos que Deus é santo, a sua santidade está no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 45. O texto diz assim: Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Ou seja, a natureza de Deus é santa. Deus não habita em meio ao pecado. Em Deus não pode habitar a injustiça, o erro, o pecado, a desigualdade. Por quê? Porque Deus é santo. E ele faz um mandamento para as suas criaturas: sede santos. Ou seja, busquem em mim a santidade, para que vocês tenham uma vida em santificação. Um outro atributo moral de Deus é a sua justiça. Deus, ele é justo. Está em Isaías capítulo 45, versículo 24. O texto diz assim: De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força, até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra eles. Tão somente no Senhor há justiça. O Senhor é a fonte de toda justiça. Com o Senhor não tem um peso e outra medida. Com o Senhor é sim, sim e não, não. Com Deus, ele é justo e verdadeiro para os seus filhos. Nós temos um outro atributo moral de Deus, que é a sua misericórdia. Vem de miserocardia, ou seja, coração contrito, coração apertado, que diz lá a palavra misericórdia, que diz em Tito, capítulo 3, versículo 5. O texto diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós. Ou seja, não pelas boas obras, por aquilo que nós podemos fazer, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Ou seja, a salvação de Deus é pela graça. Por mais que seitas pseudo-cristãs, seitas que se dizem cristãs, venham colocar as obras como meio de salvação, aquilo que nós podemos fazer para Deus como condição para ser salvo, a palavra de Deus nos diz que não foi pelas nossas atitudes, pelas nossas obras, não foi pelas nossas justiças, mas sim pela misericórdia de Deus, por aquilo que Deus fez por nós na cruz através de Cristo Jesus, que nós obtemos a nossa salvação. E diz também os atributos morais de Deus a respeito do amor de Deus. Deus é amor. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é o centro do Evangelho. A mensagem principal de Jesus, dos Evangelhos, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o evangelista João, ao escrever esse texto, ele usa a expressão de tal maneira, ou seja, de uma maneira que não se pode compreender, de uma maneira que não tem como colocar em palavras, num papel. Deus nos amou entregando o seu Filho. E isso então nos mostra o atributo de Deus, amor para com os seus filhos. E nós vemos então um dos últimos atributos morais de Deus, que é a sua bondade. Deus é bom. Está no profeta menor, Naum, capítulo 1, e versículo 7. O texto nos diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O profeta Naum, ele foi categórico, ele enfatizou: o Senhor é bom, é fortaleza no dia de angústia. Ou seja, é bom nós termos um Deus a quem nós podemos confiar, que no dia da angústia ele nos é fortaleza e a sua bondade permanece para todo sempre. Então nós podemos ver nessa aula de hoje a respeito dos atributos de Deus, esses 3 pontos, para que nós possamos ser alicerçados e edificados na palavra do Senhor. Que vocês possam estar em suas casas, onde vocês estiverem, olhando a palavra de Deus, lendo-a e buscando conhecer pessoalmente esse Deus que se revela às suas criaturas, através do Espírito Santo, através da pessoa de Jesus,
e através das coisas que Ele criou. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.